No caso, os RPGs hoje em dia estão muito escala de poder. As fichas são só para combate e tem pouca parte narrativa que não seja só conversa ou interação com o NPC. Tipo, parece que, como falei, o fundo é literalmente só um fundo. Tem uma porta ali, você não pode interagir porque ela tá pintada. Tem um barril ali, você não pode entrar pra te esconder, porque, enfim, vai demorar muito, vai ser duas ações pra poder fazer X coisa, e é mais fácil você dar um ataque, porque com dois ataques você mata o inimigo. Então fica muito essa coisa, Empobrece, né? o mecânico, isso, fica muito essa obrigação de você ter que sempre ir pra combate, de você só ter interação pra ter ganho próprio ou pra conseguir matar alguma coisa. Tipo, a vila tá sendo infestada por zumbi. Você não vai lá e tenta descobrir por que que os zumbis estão levantando pra acabar com isso de uma vez. Você vai lá matar todos os zumbis como se isso não fosse mais levantar nenhum no futuro. E resolvido. Sabe pra mim, quando um sistema perde, quando isso acontece. Você desinspirou o jogador, pô. Tu não quer mais entrar no Sim, barril, tu não quer mais, sei lá, rolar o barril, andar por cima dele, você não quer mais. Você quer mandar o ataque, por quê? Porque tu sabe que, minha ação bônus eu uso tal magia, e aí com a minha ação eu posso fazer um ataque, e aí o meu truque faz o fogo pular pro outro inimigo ao redor, e aí se todo mundo fizer isso, a gente mata mais rápido e não vai precisar nem interagir com a fase. Você matou a inspiração sim, total, mano, do RPG, tá ligado? Porque o RPG, quem joga, num sentido de apreciar e não só ficar rolando dado, a pessoa vai querer fazer essas coisas. Ela vai querer saber o que que tem no lugar, ela vai querer experimentar. Aí é pior por quê? Porque vamos dizer, já aconteceu comigo, com certeza com vocês. Tá numa situação onde que é muito difícil passar. Então vocês não se baseiam nas regras. Vocês vão lá e para criatividade. Faz um bagulho diferente e tal. E aí o mestre, por não ter um sistema que apoia ele nisso, ele tem duas opções. Ou ele simplesmente te impede de fazer qualquer coisa, ignora, ou ele precisa inventar na hora uma regra para poder aquilo fazer funcionar. E em ambos os casos, nada disso seria necessário se o sistema tivesse preparado para isso. Vou dar aquele exemplo que eu sempre falo. Eu estava jogando com um assassino, sendo perseguido, entrei numa taverna e achei que estava seguro lá, né? Até que me encontraram. Foi lá, o cara abriu a porta com faquinha, com besta de mão e tudo mais. Falei, pô, cara, eu tô num quarto fechado. Eu levanto a cama pra me dar uma cobertura. Ah, rola a tua defesa aí. Pô, deu tanto. Então, a flecha atravessou a cama. Por quê? Porque, em regras, um ataque simplesmente supera uma defesa e vai lá e te pega. Tipo, caraca, mano, então não adiantou nada aquela cobertura. Ah, tá bom, vou considerar um bônusinho, mas mesmo assim te pegou. Ah, então tá bom, eu vou correr dali e eu tô desarmado, né? Tu. Vamos dizer assim, a arma tava no outro canto. Mas, pô, mas na minha mão teve aquela cesta de pães que eu tava comendo, né? Ele tem. Pô, então, vou jogar os pães com farelo tudo na cara do inimigo que tá me atacando. Por não ter uma rolagem de, sei lá, de distrair, de deixar o cara cego, ou seja o que for, ele simplesmente ignorou. O farelo bate no olho e te ataca de qualquer forma. Ou seja, isso não é tanto culpa do mestre. Isso é responsabilidade, vamos dizer assim, de um sistema que não ensina ao mestre que essas opções existem. Ou seja, o que seria melhor? Um inimigo entra no seu quarto. Ah, então eu vou jogar uma faca nele. Você perde totalmente a vontade de mover a cama, jogar farelo de pão no cara, pular pela janela, pegar a cortina para enforcar alguém. Por quê? Porque o sistema ele não te estimula isso. Vai passando o tempo, o mestre ele não resolve maneiras de fazer isso, o jogador ele também desiste. Ele pensa, que saber? É melhor só atacar. É melhor só rolar meu dano. Eu vou perder menos tempo, eu vou causar mais dano. E justamente o que tu falou. Eu não quero saber de onde vem os zumbis. É mais fácil matar 50 com a magia aí do clérigo e com o ataque do paladino do que eu interpretar, procurar um ponto fraco e encontrar um abrigo onde eu posso subir e ver de onde eles estão vindo. Não importa. O sistema ele atrapalha e quando eu vejo um sistema acontecendo isso, já vi que ele falhou.
Ele falhou no propósito que ele tinha, que não é só divertir, é inspirar. RPG é inspiração, pô. Você se diverte, mas sai totalmente desinspirado, vamos dizer assim. Se divertir porque eu ri, porque o jogo foi idiota, etc. Mas eu, sei lá, não saí inspirado, não saí com vontade de fazer outros personagens, criar uma aventura. Tipo, caraca, aquela ideia do mestre foi genial. Pô, o que o jogador fez foi incrível. Eu vou tentar fazer parecido da próxima vez que eu jogar. Quando o sistema impede você fazer isso, pra mim, ele já tá desmaiando, já tá perto da morte ali, rolando os testes de morte já. Eu só lembrei da vez do cavalo de pau também, que você tentou usar a carroça pra poder, pelo menos, derrubar o inimigo, e nem isso você conseguiu, porque não tinha regra pra você acertar mais o inimigo com a carroça num cavalo de pau. É, pensa aí, quantas infinitas possibilidades. Todos nós já passamos por isso. Assim como o Já. mestre. E- Então, rapaziada, vocês estão no acampamento e tudo mais, tá cheio de mosquito, ninguém consegue dormir. Ah, mas não tem nenhuma regra que fala que não posso dormir nesse lugar. Aí já vem o mimimi, né? Vem o cara. Como é que é? Lacrar pra cima de tu por causa que não tem no sistema. É. Pô, não tem regra que me diga isso, aquilo, então eu não aceito que isso aconteça. Assim como o mesmo jogador também não vai tentar pegar uma coberta ou tentar fazer algum mosquiteiro pra conseguir proteger dos mosquitos. Não vai Porque não querer precisa. interpretar que ele tá usando a fumaça pra poder espantar eles ou se cobrir de lama. Exatamente. Tantas respostas que pode usar e a pessoa às vezes também uma coisa que eu não gosto muito é quando o sistema ele fica tão automático que tudo vira um botão. Tipo, nossa, estou tendo problema com mosquito, mosquito é um animal, então eu quero rolar rolagem de lidar com animais. A pessoa não tem o mínimo esforço. Às vezes a pessoa pode realmente não saber e perguntar, mestre, posso ter uma ideia do que seria melhor, isso e aquilo? Às vezes a pessoa ter alguma noção, porque o RPG também é aprender. Às vezes você não sabe alguma coisa e você pode sair do RPG sabendo alguma coisa. Então, se alguém ali sabe, pode até ajudar, porque nem todo momento tá todo mundo imerso no personagem. Por exemplo, quando alguém pede pra rolar um dado. Ninguém fala, oh meu Deus, eu vou rolar um dado aqui para descobrir. Não tem, então. Quando tá fora, não vejo problema de um jogador ajudar o outro a dar ideias de falar o que que ele poderia fazer se tiver algum conhecimento. É uma coisa que fica muito, como eu É, falei, muito joystick de apertar A e B e ir pra frente e bater. Fica que nem o Steve do Minecraft que só bate com a mão direita, com a espadinha lá e não, o não maior, tem mutação. um dos problemas que a gente encontra pra caramba nesse sistema, né? É isso, não tem habilidade nenhuma também de comunicação. Habilidade que combe com um aliado, habilidade que você vai fazer uma coisa com um aliado. As habilidades são muito individuais aqui no D&D. Elas são muito feitas para a pessoa lutar sozinha, para a pessoa tá fazendo as coisas dela sozinha, mano. Que é uma falha também, né? Sim. Pô, Todo se o mundo se sistema. cura, todo mundo bate e causa muito dano, todo mundo corre Todos na os mesma personagens, velocidade. diversidade do RPG, ele é morto, assim, né? É mesmo, É, é no mesmo caso, um igual nicho ou outro. o bagulho da raça. A raça ela te dá, sei lá, quatro traços diferentes, três, e aí não tem mais diferença de atributo, já não muda PV, já não influencia a CA. A aparência, em qualquer RPG do mundo, a aparência de raça sempre foi algo versátil. Você pode falar que vai jogar de Draconato, mas a aparência é de outra coisa. Aí você tira todo o diferencial da raça e deixa só três traços. Aí, por exemplo, o Halfling ele tem sorte, ele tem resistência a veneno e se esconde melhor e passa pelos outros. Pô, você pode botar isso em qualquer criatura. Você pode falar que é um coelho que faz isso. Então, o que que é ser Halfling? O que que é ser elfo? Aí você mata a inspiração da raça. Vai pra classe. Toda classe se cura. Toda classe causa dano. Toda classe tem uma defesa mediana. Aí você já mata as necessidades de um grupo. Se todo mundo faz a mesma coisa, por que que você vai decidir ser isso ou aquilo? Qualquer coisa também serve. Aí você vai pro mundo jogado. As viagens não têm valor. A narrativa de discutir com os outros personagens também não tem valor. Aí tu vai para o combate. O combate todo mundo corre igual. Um dragão tem a velocidade mais devagar que um pombo. Tu vai pra uma guerra, não dá pra atacar mais de um. Aí a verdade é, o sistema te ajuda a quê? Te auxilia a quê? É, ele faz um bom papel de sistema quando você chega no nível 1.
Tá no nível um 2 ou assim, acho que as classes pelo menos têm mais diversidade de PV. Travei ou travou de novo? Não, ele travou de novo. Não tanca. O nível nem o nível um funciona. O D&D tem que ser do 3 ao 14. Nível um tu morre com uma adagada. Então, Que é legal também, que existe na vida real, sabe? Então, mas sim, o mas aí no nível problema. 3 você já não morre com adagada. Exatamente, o problema é esse. Se continuasse morrendo com a faca, beleza, mas não, tu só morre no Sim, primeiro nível. O que que quer dizer? sim, não. E o primeiro nível tu só precisa de 300 XP. Você ganha isso em uma hora, num combate básico. E aí, tipo Sim, assim, então, então tipo, por que que no começo você morre e depois do primeiro combate não morre mais? Ou seja, já não é uma resolução, é um problema que responde a outro problema. exatamente. Tipo, não, eu sou um idoso aqui, um jovem, sei lá, de 20 anos. Tô começando minha aventura agora, mas eu nunca matei uma cobra, nunca matei uma galinha, nunca matei nada. Não sei nem como eu aprendi a usar a espada e tô indo pro mundo cru. Eu mato, sei lá, 6 cobras e upo. Cada uma cobra é 25 XP. E pode continuar É, fazendo. é. E tipo, Tiver o, nível 3, ganha um arquétipo. Aí do nada eu estou olha a lá andando. problemática dessa tua descrição. Eu vou pra uma floresta e mato 6 cobras. No D&D, isso é muito fácil. Mas na vida real, mano, tu não veria a cobra. Sim, A cobra te veria. E aí acabou. Quem é é que uma mata seis mordida cobras numa envenenada. viagem? Ninguém, mano. Nem o Richard Então, Rasmussen Aí, consegue pegar calma 6 cobras aí. na viagem. O sertanejo lá, que tá em nível um de sertanejo a vida toda, que não tem esse up. Ai, mas aí que tá pra você ver, tipo, aí a pessoa que não consegue matar 6 cobras, consegue matar uma dúzia de bandoleiro. Aí, no caso, na vida dela, nunca enfrentou um bandoleiro, aí do nada ela enfrenta bandoleiros porque tem regra pra isso. E agora ela tá mais resistente, agora ela sabe se defender melhor. Até porque o HP, né, que a gente conhece no D&D, os pontos de vida, não é o quanto você tem de vida, mas é o quanto você sabe resistir. Tipo, vou dar um tiro no olho daquele cara. Se o cara tem muito PV, aquele teu tiro no olho não pegou no olho, pegou de raspão. Então, tem gente que fala, mas eu interpreto mirando em X lugar e nunca acerto. É porque aquele PV corresponde ao quanto aquela coisa consegue durar. Só que no D&D, é tipo, enquanto tiver um ponto de vida, tu ainda continua existindo. Tu ainda Ou continua fazendo seja, tudo igual. novamente, um estímulo do cara nem mirar em lugar nenhum. Por quê? Porque nem descrever isso Exatamente. vale a pena. ou Ele seja, pode falar só um ataque, um eu bato, ou só termina um como você mata a criatura. Você não consegue aplicar uma condição de cegueira se você não tiver regra pra deixar ele cego. É, Você se não não tiver uma consegue magia, né, um poder. isso. Tipo, o arqueiro consegue um 20 conseguiria, por consequência, acertar no olho. Mas o arqueiro não tem poder de deixar cego. Logo, ele não fica cego porque não tá no manual. E E aí, essas coisas ficam acontecendo em geral. isso é ou problema seja, o de mestre tem. sistema, justamente por. Assim, quando eu vejo um problema falhando, um sistema falhando, não é porque não tem tal regra. É porque ele impede o jogador de fazer tal coisa. Aí ele falhou. Isso. Não é pela falta de ter, mas pelo impedimento de não ter. Isso aí. E aí, o problema é quando o próprio sistema não te ajuda ou estimula a criar durante o jogo. Por exemplo, tem muito sistema que é assim. Caso você não encontre tal situação, você resolve de tal maneira. No D&D você tem essas situações. Fora essas, jogue outro sistema. E que é inclusive a resposta de muita gente, né? Ah, se você está procurando tal coisa, joga o sistema tal. Se você está querendo tal coisa, joga o sistema tal. E a pessoa não tem consciência, eu acho que ela não percebe, que a gente não quer trocar de sistema. A gente não quer trocar de cenário. A gente quer continuar jogando o que a gente quer jogar da nossa maneira. O sistema nos serve e não nós servimos ao sistema. Claro que não tem como ter um sistema perfeito que é capaz de fazer tudo. Mas não precisa fazer tudo, só precisa dar liberdade e dar inspiração para a pessoa fazer. Eu conseguia, na época do 3DT, quando eu jogava e narrava, eu acho que eu tinha mais liberdade com certas coisas do que com o D&D quinta edição. Por quê? Porque na falta de uma regra, você podia causar uma condição. E lá não tinha nenhum impedimento disso.
No D&D, você só causa condições com tais ações. E essas ações precisam de características que você não tem. Você não tem liberdade das características dos outros sistemas, que são de pontuação para tudo. Pontuação de habilidade vai ter velocidade. Você pode brincar com velocidade. Você tem habilidade de vantagem, você vai comprar uma habilidade de vantagem, de velocidade de movimento. Você vai comprar uma velocidade de movimento. Nesse sistema, você não consegue comprar velocidade de movimento. Você não consegue comprar vida extra de uma forma igual acontecer. Claro, tu comprou um talento que dá vida extra. Mas você não consegue criar um personagem que, cara, sei lá, eu quero criar um cara que a vida toda só apanhado e acabou tendo uma resistência sobrenatural e agora tem muita vida. Você não consegue criar isso. Assim, algumas liberdades de criar coisas de mundo de fantasia mesmo, você não consegue. Um Camus tem magia quase infinita, porque você tem slot de magia definido para cada classe. E aí, como é que ele faz isso? Ele não consegue botar os pontos dele para alocar para ter mais espaço de magia. Ele não consegue. Onde é que diz isso que ele pode comprar? O mago vai conseguir comprar mais slot de magia? Não consegue. Ah, chega no nível 20, ele consegue recuperar lá. Mas, pô, cara, sabe? O cara quer se divertir. Eu quero criar uma coisa, criar, sei lá, criar um combo aqui. E as magias são muito, também são muito duras. As magias não têm liberdade. Tipo assim, tenta você criar um dominador de fogo. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Assim, a magia não consegue ser moldada. Que aí o mestre tem que dar liberdade para o jogador criar. Só que a base do sistema, às vezes, é dura, engessada. Como falou, você não tem, eu quero aumentar minha CA. Vou comprar 2 pontos aqui, vou pegar uma CA. Não tem. Entendeu? Você não consegue. Quero trocar uma habilidade clássica e botar CA. O sistema não permite. E é uma ideia que você fala, por que você não faz isso? Porque você precisa de muita experiência jogando para você chegar nessa ideia de poder fazer isso. Porque aí você vai precisar de mestres que têm anos de experiência de jogo para poderem chegar lá e conseguir modelar o sistema. Por quê? Porque o cara tem experiência, o cara tem propriedade naquilo, ele conhece como funciona. Então a gente está falando de erros que jogar mestres iniciantes, mestres de semanais, não conseguiria. Agora, mestres que já mestraram, sei lá, 20 mesas, de meses, aí o cara já tem, tipo assim, uma consciência, o cara já tem uma capacidade. Ah, mano, não tem no sistema, eu vou criar. E Vou às criar um vezes arquétipo nem chega novo. nesse ponto também. Porque mesmo um mestre experiente narrando, não significa que ele ganhou atribuições para desenvolver sistema. Então o cara pode narrar muito tempo. Ele talvez não tenha ideia nenhuma de como resolver esses problemas aí que você está falando, de criar formas, né? Às vezes pode até fazer uma coisa interpretativa, porque ele pode ter aquele respaldo de, se você tem isso aqui, eu permito você fazer aquilo, mas ele não sabe como isso implicaria em regras. Então não é 100% verídico. Ele vai ter uma bagagem para ele falar, isso aqui, para mim, pelo menos não me afeta, porque depois eu posso inventar qualquer outra coisa. Porque o mestre tem essa liberdade. Mas de poder deixar com propriedade, você trocar alguma coisa, aí vai ter que ser alguém que já entenda do sistema e não alguém que narre há muito tempo, necessariamente. Então, Por mas é exemplo, narrador pode de falar. muito, narrador de muito tempo que conhece o sistema, que o cara que tem que. Tem gente que gosta só de imaginar. Eu acho que as pessoas que gostam mais de fazer sistema imaginativo, eles até têm mais liberdade para mudar o sistema do que aqueles caras que estão lendo o tempo todo, porque eles ficam mais engessados. Aquele gesso ali que vai passando para a pessoa. A inspiração, como eu falo, a inspiração do livro um aspira, né? Do A de não aspirar a pessoa, ela se torna um com aquele sistema. Expira. Hum. Ao invés de inspirar, ele A, expira.